Olá a todos, eu sou o João Brinkman, professor de Educação Física. No último vídeo eu falei sobre atividade e exercício físico. E neste vídeo a ideia é a de relacionar o esforço físico com a homeostase, que é o equilíbrio dinâmico necessário à manutenção da vida. Então, para a manutenção da nossa vida, os nossos sistemas orgânicos trabalham em função de manter diversas variáveis nos seus devidos pontos de ajuste, que são aqueles pontos nos quais o nosso organismo funciona melhor. Então aqui eu elenquei diversas características de interesse, que poderíamos tratar por variáveis por oscilarem ao longo do tempo, como a temperatura, a ventilação, concentrações de moléculas em diferentes tecidos, potencial hidrogênio iônico, frequência cardíaca, débito cardíaco, pressão arterial, diferença arteriovenosa de oxigênio, glicemia, ou seja, variáveis que sofrem oscilações ao longo do tempo em função do funcionamento normal do organismo, mas também em função do esforço físico realizado, ou seja, em função da duração e da intensidade de um possível esforço realizado. Eu coloquei aqui ao lado setas em direções opostas para mais ou menos ilustrar como ocorre esse funcionamento. O nosso organismo, no geral, trabalha por meio de ações de feedback, ou seja, ações de retorno. Ou seja, quando alguma variável sobe, os nossos sistemas trabalham para que ela desça, ou quando ela desce, eles trabalham para que ela suba, mantendo-a próxima a um ponto em que tudo funciona melhor. Para reforçar o que eu estou dizendo, eu esbocei aqui um gráfico mostrando a oscilação de alguma variável, qualquer que seja. Então aqui a variável sofreu uma oscilação para cima, alguma coisa aconteceu que fez com que ela abaixasse, depois alguma coisa aconteceu que fez com que ela subisse, e assim sucessivamente, dentro de limites pertencentes ao domínio do que é o funcionamento normal do nosso organismo, e que você poderia chamar então de variações fisiológicas, variações de acordo com o funcionamento normal. Então, à medida que a variável sobe, alguma coisa faz com que ela desça, e à medida que ela desce, alguma coisa faz com que ela suba. Para quê? Para mantê-la próxima a um ponto de ajuste em que tudo funciona melhor e que, portanto, você tem uma condição mais favorável para a manutenção da vida. Então, os nossos sistemas trabalham de maneira a manter a variável próxima daquele ponto em que tudo funciona melhor. Pode acontecer alguma coisa que faça com que essas variações sejam em uma magnitude ainda maior, extrapolando esses limites não prejudiciais à saúde e entrando, portanto, em um domínio em que você poderia classificá-las como variações patológicas. Além das quais, inclusive, se nada for feito, você pode entrar num próximo domínio aqui, que é o domínio em que não há mais vida. Então, nesse contexto, os esforços físicos funcionam como estímulos que potencializam essas oscilações nessas diversas possíveis variáveis orgânicas, forçando o organismo a ter que lidar com essas maiores oscilações e ainda assim fazer ajustes que promovam o retorno dessas variáveis para os seus devidos pontos de ajuste. Ou seja, por isso esses estímulos devem ser bem prescritos ou dosados por um professor de educação física, porque dependendo do estímulo você pode fazer com que a variação extrapole os limites em que há a vida. Então, você potencializar uma oscilação para forçar o organismo a ainda assim conseguir promover um ajuste é uma coisa. Outra coisa é você dar um estímulo com o qual o organismo não tem como lidar e ainda assim manter a vida. Então, isso tem que ser muito bem dosado.
de tal forma que você aumente a oscilação que ocorreria sem esse estímulo, fazendo com que os sistemas orgânicos promovam adaptações no seu funcionamento, levando a uma maior eficiência do seu próprio funcionamento. Então, o exercício físico bem prescrito, no final, vai levar a quê? Vai levar a uma adaptação do organismo a lidar com esses estímulos de tal forma que ele consiga desenvolver uma eficiência superior no restabelecimento do equilíbrio que é necessário à manutenção da vida. Bom, a mensagem de hoje era essa. Aqui eu deixo os meus contatos, e-mail, site, canal no YouTube, o nome lá no Instagram para quem quiser seguir, e até o próximo.